Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Meu porto seguro pra meu barco eu ancorar, meu abrigo, meu amigo, meu protetor. Farol no mar que me guia ao lugar onde eu quero chegar, e o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está pelas redes sociais, somos muito gratos de receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você. Amém. Paz do Senhor também a todos vocês. E nós já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Aproveita também para compartilhar esse vídeo e mandar para a gente, né? Participa aqui do Espaço Jovem, manda seu vídeo de louvor de até 1 minutinho e envia para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Muito bem! Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: Geração Floco de Neve. Veremos como muitos jovens têm crescido sem maturidade emocional e sem capacidade de decisão sobre o futuro, com dificuldade de sair do conforto da casa dos pais e de lidar com as lutas da vida. É isso aí, hoje nós estamos recebendo o irmão George Vieira, que é psicólogo clínico e também é especialista em desenvolvimento humano. Seja muito bem-vindo, irmão George. Obrigado, a paz do Senhor a todos. E vamos lá, vamos tentar nesta noite, né, fazer um programa bem edificante para quem está nos assistindo pela Rede Brasil de Comunicação. Amém. Vamos entender, né, o que é geração Floco de Neve, né? Isso. Será que tem alguém aqui da geração Floco de Neve? Olha aí, ficou a dúvida, né? Já ficou assim, um olhando para o outro. Vamos fazer uma autoanálise. Amém. Vamos aproveitar também para apresentar esses jovens maravilhosos que vieram da área 62 para louvar a Deus conosco. Sejam muito bem-vindos. Amém. Área 62, Camaragibe, né? O coordenador é o evangelista Elton Carlos, que já esteve aqui conosco no Espaço Jovem. Queremos aproveitar também e mandar a paz para o evangelista Elton Carlos, toda a sua família, todos os irmãos lá da área 62 de Camaragibe. E dando início aqui à nossa conversa, né? Estamos aqui com o nosso irmão George Vieira. Irmão George, estudos indicam que a adolescência é um período que tem se alongado no mundo. Eu vou até pedir para o senhor explicar esse alongamento aí, como é isso? Alguns cientistas dizem que este período não está mais terminando aos 18 anos, mas se estendendo até os 24, 25 ou até os 30 anos, com jovens morando mais com os pais, demorando a ter o seu primeiro emprego e retardando o casamento. O que explica este fenômeno? É bastante complexa essa pergunta, né, pastor? Mas vamos primeiro conceituar o que é a adolescência, né? Do ponto de vista da legislação brasileira, e aí eu falo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente conceitua o adolescente como sendo a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Mas para a Organização Mundial da Saúde, adolescente é aquele que está entre 10 e 19 anos de idade. Então, dadas essas circunstâncias, a gente parte do princípio que este sujeito é aquele que está em desenvolvimento, é como se fosse uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. A vida adulta é entendida como a entrada formalmente no mercado de trabalho e o fato do jovem assumir algumas responsabilidades inerentes àqueles que já são mais maduros. Claro que hoje, quando a gente trabalha na perspectiva de conceituar, algumas pessoas conceituando a adolescência para além dos 18 anos, 19 anos, 25 ou até mesmo 30, parte do pressuposto
de que são jovens adultos assumindo um comportamento mais infantilizado ou um comportamento de não muita responsabilidade, que não é o caso desses jovens aqui. Né? Não é o caso deles. Na segunda década de existência, pastor, a gente sabe que o jovem, principalmente o jovem que tem compromisso com Deus, ele já começa a pensar em casamento. E nesse sentido ele começa a namorar, já se estabiliza com a questão do noivado e já se prepara para o casamento, para o matrimônio. E o matrimônio continua sendo a grande responsabilidade da vida adulta, porque viver a dois não é fácil. Então, o jovem que se preparou para isso, o jovem que tem instrução, o jovem que está buscando a luz da palavra de Deus, principalmente, estruturar a sua vida, ele vai assumir essa responsabilidade. E isso já é um indicativo de bastante maturidade, porque há um sem número de jovens no mundo inteiro que estão desprezando esses valores cristãos, que não é o caso dessa juventude que está aqui, pastor, maravilhosa, cantando ao Senhor nesta noite. Né? E está tudo aí orando para casar, né? Amém. Tá tudo... Amém, amém. Eles confirmaram com um amém bem forte aí. E o senhor, falando, irmão Jorge, eu lembrei de um caso, recentemente, se eu não me engano foi ano passado, eu ainda me lembro dessa notícia, que tem a ver com o que a gente está conversando. Nos Estados Unidos, os pais tiveram que recorrer à justiça, né? Não sei se alguns jovens aqui lembram disso, para que o filho saísse de casa, pois o filho já tinha mais de 30 anos, não queria estudar, não queria trabalhar, queria passar sua vida jogando videogame, assistindo, até que chegou um momento que os pais não aguentavam mais e tiveram que recorrer à justiça, isso nos Estados Unidos, né? Então, se dá realmente por esse problema aí do alongamento aí dessa adolescência? Na verdade, pastor, a gente fala que esse prolongamento da adolescência acontece muito em razão de uma desestruturação familiar. Em que sentido? Não é na ausência de uma das figuras paterna ou materna, é uma desestruturação psicológica. A gente sabe que a formação da personalidade do sujeito, ela não acontece na vida adulta, ela acontece a partir da vida, aliás, da vida anterior mesmo ao nascimento. A gente já vai formando a nossa personalidade e essa personalidade vai recebendo reforço positivo ou negativo no sentido de que algumas características, entre aspas, positivas vão sendo cada vez mais exacerbadas e outras não. Então, se a gente encontra um adulto que vive às custas dos pais, mesmo aos 20 e poucos anos de idade, a gente tende a acreditar que houve uma educação, uma deficitária, no sentido de preparar esse sujeito para realmente a independência, a autonomia. A gente sabe, eu já fui adolescente, o senhor também já foi, né? A irmã Zenate também. Nós sabemos que a adolescência é uma fase crítica na nossa vida, sendo esta uma das fases de maiores conflitos. Né? Vem as mudanças corporais, né? A gente começa a enfrentar algumas inundações hormonais que provocam na gente, principalmente nas meninas, todos os meses, com a questão da menstruação, com a questão do período pré-menstrual, que faz com que esses hormônios comecem a causar uma série de alvoroços mentais, digamos assim, além de desconforto, obviamente, físico. E isso faz com que esse sujeito, se ele não atravessar bem essa fase tão crítica do seu desenvolvimento, ele não vai se estruturar jamais como um sujeito adulto equilibrado. E por isso que muitas vezes a gente vê esses conflitos familiares, infelizmente. A qualidade na interação familiar se torna muito desgastante, porque não houve uma educação, digamos assim, para a maturidade, né? Muito bem. O senhor estava falando, né, no começo da sua resposta, a gente percebeu que há uma divergência, até o que o Estatuto, né, da Criança e Adolescente considera como adolescência diverge do que a OMS considera até onde vai a adolescência, onde se inicia a juventude. Então, a gente percebe que há uma divergência até mesmo interna. Então, voltando para essa ideia da maturidade, como é que a gente pode perceber, né, quais são os principais sinais do amadurecimento na vida do jovem? Essa diferença de conceituação é porque, na verdade, a adolescência é um conceito social.
tal como a infância. Na verdade, a adolescência, digamos, é um conceito até pós-moderno. Se a gente recorrer ao passado, a gente vai entender que há 200 anos atrás nem existia infância, quanto mais adolescência. Então, hoje, para fins legais, foi-se definido que o adolescente é esse sujeito, no Brasil, claro, entre 12 e 18 anos de idade. Esse adolescente vai ser visto como um jovem maduro a partir do momento que ele começa a entrar no mercado de trabalho, a partir do momento que ele começa a se libertar de comportamentos infantilizados. E o que eu chamo de comportamento infantilizado é quando ele começa a apresentar uma tolerância maior, por exemplo, à frustração de ser abandonado. Porque de ser abandonado psicologicamente, que é algo que é um medo intrínseco que todos nós temos dentro da gente. Então, essa separação da figura dos pais. Então, cada vez mais os pais precisam dar autonomia a esse sujeito para que ele possa assumir-se, né, como aquele que é realmente o sujeito da sua história. Então, esses sinais, eles vão acompanhando a pessoa a partir do momento em que ela começa a caminhar, digamos assim, com as próprias pernas. Então, quer ver uma coisa bem desafiadora? Quando o sujeito entra no primeiro emprego, seja ele até mesmo um estágio. Quando ele recebe responsabilidade, quando tem um chefe que não é o pai nem a mãe. E, ó, já balançaram toda a cabeça que não de tem novo. aquele compromisso de passar a mão, né? Então, aquele sujeito... A vida real. A vida real. É. Ele tem que acordar na hora X, muitos têm que acordar. Quem mora em Camaragibe e trabalha no Recife, por exemplo, tem que acordar 5 horas da manhã para estar na Conde da Boa Vista. E tem um chefe, tem horário, tem todo um regramento que impulsiona esse amadurecimento. E sujeitos bem trabalhados psicologicamente, dentro do seio familiar, vão com certeza conseguir lidar com essas transformações na vida e possivelmente se tornarão adultos, digamos, velhos também, com maior maturidade. É interessante citar isso, porque tem gente que, pastor, me permita, tem gente que apodrece, mas não amadurece. Olha aí. Já vi uma manga podre, você pensa, poxa, essa manga estava docinha. Quando você abre, a manga simplesmente apodreceu, mas ela não amadureceu. Então, há pessoas que, de fato, mesmo chegando a uma idade avançada, de 50 anos, 60 anos, ainda demonstram comportamentos infantilizados. Inclusive, há um sem número de idosos hoje que, pela cultura pós-moderna, né, a gente está chamando de a idade, a melhor idade, né? Não é a terceira idade, mas é a melhor idade. Então, muitos estão confundindo as coisas, assumindo também um comportamento imaturo ou um comportamento adolescente ou até mesmo infantilizado, né? Até no trato com as roupas e tudo mais. Não que a gente não busque, obviamente, de forma saudável, retardar o envelhecimento. Mas a gente tem que ter cuidado para não confundir os nossos papéis dentro das camadas geracionais, né? Tem que ter cuidado com isso. Senão vemos conflitos, né? É. Muitos conflitos. Isso. Muito bem. Irmão Jorge, nós vamos aproveitar também para estar ouvindo aqui os jovens louvando a Deus, amém? Vamos adorar o Senhor. E você que está em casa participando do programa, aproveite também esse momento para juntos adorarmos a Deus com alegria. Por este caminho, ao mesmo tempo me vejo no meio de um imenso mar, dentro de um barquinho. Mas quando penso que estou só no meio do nada, vejo um farol, sigo uma luz que me conduz. Essa luz és tu, Jesus. Porto seguro pra meu barco eu ancorar, meu abrigo, meu amigo, meu protetor. Farol no mar que me guia.
ti, Senhor. Sei que não consigo ser independente. Sem tua presença me sinto carente. Ao passar do tempo vejo que tudo depende de ti a todo segundo. No mar da vida, meu barquinho vai navegando firme ao encontro do Pai. Vejo a luz, sigo uma luz que me conduz. Essa luz és tu, Jesus. Farol no mar, meu porto seguro, pra meu barco eu ancorar. Meu abrigo, meu amigo, meu protetor. Farol no mar, que me guia ao lugar onde eu quero chegar. E o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. Nada vai impedir de eu chegar e o meu barco eu ancorar. No teu abrigo, Porto seguro, onde estás a me esperar. O mar da vida não vai fazer errar o caminho pra eu te conhecer. Tem um farol pra me guiar e nunca me perder. Farol no mar, meu porto seguro, pra meu barco eu ancorar. Meu abrigo, meu amigo, meu protetor. Farol no mar, que me guia ao lugar onde eu quero chegar. E o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. E o lugar que eu quero estar é perto de ti, Senhor. Glória a Deus, não há nada melhor que estar perto do nosso Senhor Jesus, né? Sua presença é o melhor lugar do mundo. E voltando aqui à nossa conversa, irmão George, os jovens que estão aqui. Irmão Jorge, na nossa sociedade tem dificuldades com a maturidade, existe um medo exagerado da vida adulta e das responsabilidades na atual geração. Tem gente que tem medo de amadurecer, de assumir as responsabilidades. Pastor, se eu disser para o senhor que tem gente que tem medo até demais. Existe uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde como gerascofobia. 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 Gerascofobia é nada mais do que o medo exacerbado de envelhecer. Claro, eu não estou com isso aqui dizendo que a maioria das pessoas que possuem um certo medinho, um certo receio... Aquele natural. Aquele natural está com essa fobia. Mas quando a qualidade de vida é afetada e essa pessoa começa a apresentar comportamentos disfuncionais em razão de pensamentos associados à velhice, ao ficar velho, então essa pessoa já está com gerascofobia. É interessante porque na década de 80, pastor, veja, década de 80, há mais de 20 anos, há mais de 38 anos atrás, já se falava, por exemplo, da síndrome de Peter Pan. Quem aqui conhece a história ou lembra da história de Peter Pan, né? Já assistiu o filme da Disney, então todo mundo já sabe que Peter Pan, que foi uma história cunhada em 1911, mas depois transformada e popularizada em filme da Disney, se coloca lá que existe um menino que tinha muita... na verdade, ele não queria crescer, né? Ele sai do planeta Terra e vai para a Terra do Nunca, e lá, levado pela fadinha Sininho, ele não crescia. Lá ele vivia aventuras tremendas com jacarés, com navios que voavam e tudo mais. E Peter Pan, ele representa a figura desse jovem, desse adolescente que não quer romper com o mundo infantil. E por que a gente não quer romper com o mundo infantil? Não é porque simplesmente não se quer. É porque há pessoas que não têm condições psicológicas de fazê-lo.
Por quê? Porque a infância, para muitas pessoas, ainda é um lugar muito confortável, é um lugar de muito prazer. Então, todos nós estamos encerrados, digamos assim, debaixo do princípio do prazer. Quem é que quer sentir desprazer? Você quer sentir desprazer? Todos nós estamos em busca de prazer. Sendo assim, a infância, muitas vezes, né, claro, há pessoas que têm uma infância muito difícil, mas há pessoas, a maioria das pessoas tem uma infância hoje no Brasil muito mais confortável. Então, há uma dificuldade muito grande de romper com isso. E a partir daí existe a síndrome de Peter Pan. Não é algo patológico, mas é algo que apresenta para a gente um adulto que, com medo, né, inconsciente de verdadeiramente assumir as responsabilidades da vida adulta, ele passa a fugir dessas responsabilidades apresentando comportamentos disfuncionais. Quer um exemplo de um comportamento disfuncional? Antigamente as pessoas se casavam muito mais cedo, não é verdade? Hoje as pessoas estão cada vez mais casando mais tarde, retardando o matrimônio para além dos 40 anos de idade. Claro que isso também tem a ver com o momento econômico que a gente vive, obviamente, porque todo comportamento ele também é moldado a partir das circunstâncias ambientais e sociais. Mas a gente vê um crescimento muito grande de pessoas que estão retardando o matrimônio. Um outro exemplo é pessoas que estão adotando cachorro no lugar de filhos, no lugar de ter seus próprios filhos. A gente vê adultos casados, mas que preferem ter um cachorro, não um pet, né? Às vezes é um gatinho também, do que um filho. Por quê? Porque o filho, ele traz uma responsabilidade muito grande, criar um outro ser humano. Então tem gente que se limita a não ter o filho, prefere ter o cachorrinho, ter o seu pet, por conta disso. Então, a gente vê que essa geração, pastor, que o senhor começou o programa, abriu, chamando de geração floco de neve. E qual é a figura de um floco de neve? Aquela figura linda. Se a gente for pegar um microscópio, né, e ver um floco de neve, ele é muito lindo, mas é muito frágil, ou seja, não tem... Se desfaz, né? Se desfaz muito facilmente. Trazendo para o campo da nossa vida social e psicológica, são aqueles seres humanos que são muito, muito, muito fracos do ponto de vista da resiliência. Eles não possuem resiliência, né? É a geração, para ser bem jovial aqui, é a geração do mimimi. Olha né? aí. É a geração algo que a que gente está vendo muito nos nossos dias. Isso, que se dói por tudo, não quer ouvir crítica, não suporta ouvir crítica. O mundo tem que se adequar à sua realidade, não o contrário. Já diriam os mais antigos, uma geração um pouco manhosa. É, bem manhosa. E olha que essa palavra, pastor, já é bem antiga, ou seja, já existia uma geração manhosa. Agora está mais. Já se formando. A gente sabe que a vida ficou mais fácil. Com isso, as pessoas começaram, inclusive, a criar os filhos com um pouquinho mais de mimo. Eu não estou dizendo aqui, não estou demonizando o fato dos pais criarem seus filhos com mimo, né? Se você pode dar o melhor para o seu filho, por que não fazê-lo? Agora, quando eu também não desenvolvo no meu filho, na minha filha, a capacidade de resistir às tribulações, porque a vida ela é feita de altos e baixos. Irmão Jorge, a gente vai precisar ir ao intervalo, mas a gente volta já já para continuar com a conversa. Eu já queria aproveitar e deixar uma pergunta aqui aberta, né? Na verdade, o senhor já está meio que respondendo a pergunta que eu ia fazer. Os pais contribuem também para que esse alongamento aí da adolescência aconteça? Às vezes aquele paiinho, aquela manhã que é meio, né, coloca muita manha no filho, deu a hora de acordar, pode dormir mais um pouquinho. Vou levar o cafezinho na cama para ele, o rapaz já tem 22, 24 anos, mas ainda está recebendo café na cama, porque manhinha gosta muito dele, cuida dele. O senhor vai responder. Será que os pais também contribuem? Vamos a um rápido intervalo, não saia daí, compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IADPE Live e também Rede Brasil Oficial. Até já já. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar.
merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é rei e digno do meu louvor. Glória a Deus! E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Live e também Rede Brasil Oficial. Não deixe também lá de curtir, ativar o sininho e compartilhar para todo mundo. Estamos conversando hoje sobre o tema Geração Floco de Neve. E está conosco o irmão Georgen Vieira, especialista em desenvolvimento humano. Amém. Ficou faltando uma resposta no bloco anterior, né? Muito bem, irmão Jorge. E aí, será que os pais também têm uma certa contribuição para que esse alongamento, né, da adolescência venha a existir? Sei lá, o camarada tem 22 anos, não sabe fritar um ovo, não sabe passar uma camisa. As meninas disseram né? Misericórdia. Mas eu fiquei... Misericórdia Quando você mesmo. falava que a mãe leva o café, né, para o bebezinho dela, de 25 anos, na cama, bichinho. eu fiquei com pena das esposas, das meninas também, não foram? Quando casar no futuro. Socorro, Olha aí. Jesus. Tem gente Digo que, misericórdia também, se né? ficar sozinho em casa, não come. Porque Meu se Deus. amanhã paiinho não tiver, né? E aí, contribui também? Pastor, vamos falar um pouquinho sobre psicologia aplicada. A gente tem que entender que o nosso comportamento... Diga assim, é muito complexo. Vamos por partes. É uma pergunta complexa, então exige uma resposta complexa, mas a gente vai dividir em partes, né? Amém. Então, o comportamento humano, ele pode ser reforçado a partir, sobretudo, de estímulos prazerosos, ou ele pode também ser enfraquecido. Se eu reforço o comportamento do meu filho de acordar tarde, por exemplo, fechando, deixando o quarto escuro, se eu reforço o ambiente bem agradável, com aquele ar-condicionado bem gostoso, quem é que vai acordar, né? Então a gente tem aí reforçadores do comportamento que vão criar, na verdade, comportamentos mais estáveis ou uma cadeia de comportamentos. Ou a gente pode também partir para a perspectiva de extinguir ou enfraquecer determinados comportamentos, reforçando negativamente, ou seja, retirando do ambiente os estímulos que produzem aquele comportamento, ou até mesmo aplicando a medida aversiva. A medida aversiva, pastor, trocando em miúdos, você que está nos acompanhando em casa sabe que antigamente os pais tinham o costume de pegar aquele cipózinho de goiaba. Eu já fui vítima disso, minha mãe está me assistindo e sabe do que eu estou falando. A medida aversiva é o castigo. Claro que a gente parte da perspectiva de que não se deva fazer uso de medidas aversivas como castigos, sobretudo corpóreos. Mas a gente não pode fugir da perspectiva de que eles, de fato, enfraquecem comportamentos indesejáveis. Então, se a gente tem um adulto hoje que não consegue acordar cedo, é porque ele foi reforçado pelos pais ou pelas circunstâncias para dormir até tarde. Então, um serviço de utilidade pública, pastor. Você que é pai, você que é mãe e quer contribuir para o desenvolvimento psicológico, social do seu filho, da sua filha, você precisa, a partir de agora, pensar o que é que tem no meu comportamento, na casa, no quarto, no ambiente em que esse adolescente se encontra ou essa criança, que esteja reforçando de uma forma não positiva o comportamento. Será que muitas vezes aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você, muitas vezes, sem dizer, mas o seu comportamento demonstra, será que não está, de alguma forma, reforçando esse comportamento? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O senhor falou, eu lembrei de uma coisa, né? O meu avô, quando dava a hora de dormir, ele tinha instalado uma chave central no quarto dele, que desligava tudo. Quando dava a hora de dormir, não tinha essa coisa de, quero ficar até tarde. Ele ia lá, desligava e ia dormir. A gente ia dormir. Né? E até agora ninguém ficou com problema psicológico, está todo mundo bem, graças a Deus. Pronto. Isso é um exemplo de reforçador negativo. Negativo no sentido de que eu retiro, eu subtraio do ambiente aquilo que provou o comportamento. Se estava todo mundo acordado e eu quero que todo mundo durma, normalmente as pessoas dormem no
escuro. Então, apagar as luzes é uma forma de forçar que o comportamento apareça. E no caso, para acordar, é acender, né? Abre Acender. a janela, desliga o ar-condicionado, joga Isso. um pouquinho de água lá para ver se... Mas aquele pai, aquela mãe, pastor, que tem um comportamento, digamos, muito acolhedor até demais, diz assim, silêncio, ele está dormindo. Bichinho. Não pode Então, minha acordar. gente, vamos acordar para a vida. É preciso ter cuidado. Se você quer realmente cuidar do futuro do seu filho, da sua filha, você não pode ser tão permissivo, nem pode ser tão complacente com comportamentos disfuncionais, comportamentos que vão impedir esse sujeito de ter sucesso, por exemplo, profissional. Qual é o chefe que vai tolerar ter um empregado que chega 3, 4 vezes atrasado na empresa porque dormiu demais, porque só acorda com o despertador. E quando o despertador acaba a bateria, não acorda. Então, fica muito complicado. Pense no futuro do seu filho, da sua filha, nessa perspectiva e se policie para que não haja uma complacência ou até mesmo um reforço positivo de comportamentos disfuncionais. Muito bem. Irmão Jorge, nós temos aqui o nosso irmão Arthur, né? Ele tem também uma pergunta aqui, pode ficar à vontade, Arthur. Pai do Senhor Evangelista, Pai do Senhor Irmão Jorge, Pai do Senhor Jovens. Eu queria saber do senhor o seguinte, hoje em dia, com esse boom das redes sociais que estamos vendo, eu queria saber se ela também tem influência nessa configuração comportamental do jovem hoje, de como ele vai se portar e ele ficar menos responsável com os deveres que vão advindo da idade. O senhor acredita que tem ou que a influência é muito baixa nesse sentido? Eu acredito, Arthur, que é total a influência. Só que eu parto do princípio de que as redes sociais ou qualquer fator externo ao sujeito, ele vai, como eu já disse, reforçar negativamente ou não o comportamento, mas ele não é causa do comportamento disfuncional. Quem, por exemplo, se relaciona apenas com o outro através das redes sociais, não é a rede social em si que é patológica, é o comportamento que é patológico e precisa ser tratado. O que acontece é que as redes sociais, se ela for muito bem utilizada de forma racional, né, é possível, inclusive, desenvolver habilidades sociais. Por incrível que pareça, há pessoas que têm muita dificuldade porque aprenderam com os seus pais, cresceram num lar de muito embotamento afetivo. Não sei se o senhor conhece, pastor, aquele lá onde as pessoas não conversam, não interagem entre si. Então, o sujeito interagir pelas redes sociais com outras pessoas é uma forma saudável. Agora, ele precisa transportar essa habilidade de interagir pelas redes sociais para a vida real, não pode ficar só no virtual. Mas em si as redes sociais, elas não potencializam, elas são um mecanismo para que o sujeito expresse comportamentos patológicos ou comportamentos, entre aspas, normais. A gente tem que ter clareza de que se eu tenho uma dificuldade psicológica, ela vai se manifestar através das redes sociais, ela vai se manifestar na igreja, ela vai se manifestar em qualquer espaço para onde eu for. É bom que fique claro isso porque há uma tendência, muitas vezes, a gente demonizar a internet. A internet, na verdade, é um instrumento que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Um instrumento que nos ajuda a viver ou não, né, de uma forma segundo a palavra de Deus. É preciso a gente aprender, sobretudo os pais precisam ensinar os filhos a fazer uso racional dessa ferramenta que, graças a Deus, tem possibilitado, por exemplo, que a palavra de Deus chegue a vários países, a vários continentes. Então, a gente não tem que estar aqui demonizando as redes sociais, sobretudo Facebook, Instagram, né, o Twitter e outras redes por aí. Muito bem. E ainda seguindo aí a linha da pergunta do irmão Arthur, né, que estamos falando também sobre a internet, a gente vê que na internet há um debate entre gerações, tem se tornado muito comum na internet, com reclamações de todos os lados, inclusive até alguns memes, né? Entretanto, apontam que na percepção geral, antigamente as coisas eram mais difíceis, como nas postagens que mostram como os pais iam antigamente para a escola, com muita dificuldade, ou nas comparações entre coisas raiz e Nutella. Por que existe essa percepção, né? Eu já até vi algumas postagens, crente raiz, crente Nutella. O que é raiz, o que é Nutella?
Pastor, basicamente... Nutella eu sei que Nutella é o bem creme de gostoso. avelã, né? Bem famoso no mundo inteiro. Esse fenômeno também é chamado de gourmetização, né? É quando algo é feito com muito cuidado, com muito desvelo, então a gente fala que é algo Nutella. Olha aí. A impressão que se dá, na verdade, isso é uma percepção dos mais velhos sobre os comportamentos apresentados pelos jovens. Claro, porque existe uma percepção interna, né? Algo que é familiar ao sujeito, de que na sua geração um certo saudosismo que surge, consciente ou inconscientemente, de que na sua geração as coisas eram muito mais agradáveis, quando na verdade isso é apenas uma ilusão. Falar das dificuldades, obviamente, que algo raiz, pastor, raiz é porque remete à questão de ser algo da origem, algo que era feito com muito mais amor, com muito mais paixão. A percepção que a gente tem, claro, que a vida econômica no Brasil, ela melhorou significativamente. Então, com isso, a gente sabe, a vida melhorou da população, a população tem mais acesso à informação, tem mais acesso a bens de consumo, como smartphone. O Brasil, por exemplo, é um dos campeões de pessoas portando smartphone. Então, dizem que tem mais smartphone do que habitante no Brasil. Então, a gente sabe que esse acesso faz com que as pessoas estejam muito mais conectadas a questões virtuais do que a questões reais. Mas o prazer que a gente experimenta, ele independe do canal. O prazer que a gente vai experimentar, ele, na verdade, independe de qualquer coisa. Eu posso sentir prazer simplesmente imaginando coisas prazerosas. Eu posso me imaginar lá nas Bahamas, tomando aquele banho de sol maravilhoso e sentir prazer com isso. Então, o prazer ele não está apenas nas coisas externas. Eu posso também devanear e, a partir desse movimento psicológico, sentir prazer. Essa comparação sempre haverá, né? Sempre, uma geração e outra. Existe, inclusive, camada... os estudiosos dividem a população recente, né, pós Segunda Guerra Mundial, como em geração Baby Boomer, geração X, geração Y, que é a nossa, milenial, a geração Z, que eu acho que é a geração de alguns que estão aqui conosco, mas já tem a geração Alfa, aqueles nativos, né, digitais, que já nasceram mergulhados nessa cultura digital. Como é que a gente vai voltar no tempo e dizer assim, não, olha, você só vai se divertir jogando bola de gude? A gente jogava bola de gude, era divertido, porque era aquilo que nós tínhamos para aquele momento. Pense em pessoas que tinham, por exemplo, um poder aquisitivo maior, já não jogavam bola de gude. A forma de se divertir era ir para a Disneylândia. Né? Então, gente, a gente tem que parar com essa percepção de que uma geração é superior à outra. Agora, a gente não pode confundir com o fato de que é bem verdade que hoje, na pós-modernidade, há uma relativização de fatores morais, de valores, sobretudo os valores herdados da cristandade, que fazem com que os jovens de hoje assumam comportamentos que diferem muito daquilo que Deus estabeleceu como plano para as nossas vidas. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo com os valores que permeiam e que entram em contato o tempo todo com essa geração, né, que é a geração alfa, que é a geração dos digitais, né, dos nativos digitais. Mas em relação a prazer, aquilo que era feito em qualquer tempo, imagine nos tempos bíblicos, se a gente fosse comparar a nossa época com os tempos bíblicos, também haveria gente lá dizendo, não, na nossa época era bem melhor. Então, cada época traz as suas belezas, as suas delícias, mas também os seus desprazeres, né? Amém. Graças a Deus que a gente entra geração, sai geração, muda, o senhor citou aqui algumas brincadeiras que são diferentes hoje e tecnologia, muda tudo, passam as coisas e a Bíblia continua perfeitamente atual. Para qualquer coisa, para qualquer novidade que venha na sua vida, a gente já tem a lição, né? Não se amolde, não pegue o padrão. O mundo pode fazer o que quiser, da forma que for, pode mudar tudo, mas o padrão é o mesmo, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? A gente vai louvar com esses jovens maravilhosos. Tenho certeza que está todo mundo aí com vontade de adorar a Deus, então vamos adorar juntos. Aleluia.
vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele e aceitei viver pertinho dele e a luz dele se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dele. Faço de tudo pra agradar a Ele. Sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, desde presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Eu sou dele, sou dele. O meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera o teu amor. A minha alma lavra Salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Meu coração é dele, desde presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Eu sou dele, sou dele. O meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Aonde ele mora, mora em mim. Glória a Deus. Amém. E continuando aqui, né, com a nossa conversa, a gente quer aproveitar bem o tempo. A gente gostaria de perguntar se o senhor acha que, de alguma forma, né, as redes sociais e as pressões que a sociedade acaba fazendo, né, na vida dos jovens, eles têm enfrentado alguma dificuldade de seguir em frente por medo das frustrações que esses passos possam ocasionar nas suas vidas? As redes sociais, elas exercem hoje um papel de maior influência no comportamento humano, sobretudo por conta das pressões sociais, pastor. Antigamente a gente sofria pressão social apenas do nosso grupo familiar ou do grupo de amigos da escola no ensino médio. Hoje se expandiu. Hoje essa pressão social ela está potencializada, multiplicada pelas redes sociais. Então a gente sabe que a cultura do cancelamento, que é tão temida por algumas pessoas, ela termina moldando esse comportamento através de um processo que um psicólogo famoso chamado Alberto Bandura, ele bem explicou, que é o comportamento da modelagem social. O comportamento social ele é modelado. E hoje as redes sociais, elas fazem essa modelagem muito mais rápida do que qualquer psicólogo social dentro de um laboratório. Então imagine que
hoje as pessoas postam, por exemplo, que as suas vidas são magníficas, todo mundo viajando, todo mundo casando, todo mundo sendo feliz, adquirindo diploma. E a pessoa que vê todas aquelas postagens que representam tudo que há de mais bonito na vida, terminam sofrendo pressão. Imagine que as frustrações dessa pessoa de não ter conseguido, em virtude de uma série de fatores sociais, históricos, emocionais, familiares, né? Imagine para essa pessoa entrando em contato com essa pressão toda que se faz pelas redes sociais, quando ela não consegue nem sequer adquirir o primeiro emprego. Obviamente que se essa pessoa tiver uma predisposição à ansiedade, à depressão, ela vai desenvolver sem sombra de dúvida. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ceder a essa pressão. E nós pais, eu que sou pai de adolescente também, o Rubens está nos assistindo, com 12 anos de idade, a gente tem que ter muito cuidado para preparar nossos filhos para que eles resistam a essa pressão de grupo. Porque a pressão de grupo antigamente, ela provocava, por exemplo, comportamentos do tipo fazer parte da torcida organizada do futebol tal, do time de futebol tal, que começava a vandalizar. Hoje ela foi transportada para as redes sociais e ela regimenta pessoas até de várias nacionalidades. E com isso os jovens adotam comportamentos disruptivos, comportamentos destrutivos, comportamentos que vão em desacordo total com a palavra de Deus. Não é só com os valores da sociedade, né? Mas também com a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Pai e mãe precisam estar de pertinho, monitorando filho e filha, para que eles não se desviem do caminho do Senhor, nem desenvolvam, né, qualquer tipo de transtorno psicológico que venha existir a partir do momento em que se sente frustrado por não pertencer a determinada classe social, por não pertencer a determinado grupo social. Então tem que ter muito cuidado com isso. A dosagem, né, da rede social tem que ser também aí acompanhada. Verdade. Olha, a gente vai precisar ir para um intervalo bem rapidinho, mas você fica aí que daqui a pouco a gente volta e tem mais Espaço Jovem, no nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a mim em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Compartilha também com todos os seus amigos e todos os seus familiares e chama todo mundo para assistir junto. Estamos conversando hoje sobre o tema Geração Floco de Neve e está conosco o irmão George Vieira. Muito bem. E já queremos voltar aqui ao assunto, irmão George. Como o jovem pode buscar ser mais responsável e crescer em maturidade? Que hábitos saudáveis ele pode incorporar ao seu comportamento? Acredito, pastor, que esse conjunto de hábitos que vão tornar o jovem mais maduro, digamos assim, ele se forma desde a sua infância, a partir das construções que vão sendo formadas no seu seio familiar, a partir dos hábitos que vai se primando. Por exemplo, quem bebe, quem faz uso de bebida alcoólica, não fez uso apenas na vida adulta, já começa a partir da infância. Então, hábitos vão se formando a partir, principalmente, do começo da adolescência, que vão se definindo em termos de personalidade. A gente tem que entender que o jovem precisa, desde a adolescência, né, ter um conjunto, por exemplo, de fatores no seu roteiro diário,
na sua rotina que faça com que ele desenvolva habilidades sociais que vai fazer com que ele seja mais maduro. E o que é, na verdade, ser maduro, pastor, é uma questão bastante subjetiva. O que a gente está falando aqui de maturidade é aquele jovem que compreende que ele, aos 20 e poucos anos de idade, ele já tem que assumir um papel social, um papel dentro da sociedade, de maior responsabilidade no sentido de construção da família, da sua própria família, né? Tarefas que vão possibilitar o seu próprio sustento, para que ele não dependa mais dos seus pais. Então, é nesse sentido que a gente está falando de maturidade. E essa maturidade ela vai ser conquistada a partir de uma base familiar e de uma base que vai se estendendo de atividades que não só se iniciam na vida adulta. Então, quem gosta de estudar aqui, levanta a mão, é você jovem. Quem gosta de estudar? Olha, a maioria, pastor, disse que gosta de estudar. Mas também é estreito. Na TV, o senhor faz uma pergunta dessa, acredito que mesmo quem não gosta teria levantado. Eu parto do pressuposto de que social. mentir é pecado. Então, eles não estão mentindo. Entendeu? Né? Glória Diante de Deus, eles estão respondendo. Gosto de estudar. Mas o hábito de gostar de estudar, ele não surgiu apenas na vida adulta. Ele surge a partir do momento em que uma rotina é estabelecida, em que o pai e a mãe desligam a televisão à força, não é? Definem horários para a internet, para a televisão, para o videogame. Há espaço para tudo isso na vida do jovem, mas o pai e a mãe precisam delimitar para que o estudo se torne um hábito e, a partir do hábito, se torne um gosto, um prazer. Há pessoas que, por exemplo, não leem sequer um livro por ano. Por que não fazem isso? Porque não têm hábito de ler. Então, o hábito de ler, ele é construído não na vida adulta. Claro que é possível a gente, a partir da vida adulta, também começar a desenvolver habilidades. Então, se você que está nos assistindo tem 20 e poucos anos de idade, mas, por exemplo, se comporta ainda de forma imatura, você não quer casar, por exemplo, você não pensa em constituir família só aos 50 anos de idade, repense e comece a desenvolver hábitos mais dignos, mais atrelados à sua idade, né? Então, é essa palavra, pastor, a gente tem que ter clareza disso. Eu estou falando aí da questão de desenvolver hábito, porque é comum a gente, na igreja, né, ouvir jovens perguntando como eu alcanço a maturidade, agora nesse caso, espiritual. E o procedimento não é diferente. Existe também a necessidade da gente criar uma disciplina, desenvolver hábito, né? É impossível alcançar uma maturidade espiritual se eu não tenho o hábito de orar, se eu não tenho o hábito de ter um devocional, se eu não tenho o hábito de ler a palavra de Deus, né? É comum a gente ouvir hoje, na geração, né, atual, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero que Deus fale comigo, como falou com Salomão, que se revele em sonhos e tal e tal. A Bíblia está aí, disponível para todos. A Bíblia é a palavra de Deus. E, às vezes, as pessoas não leem a Bíblia. E passa a ser realmente uma geração que não escuta a voz de Deus. Mas está aí, à disposição. Aí não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de orar, não tem o hábito de cultuar. Infelizmente, hoje, né, vemos quantas pessoas que vão ao culto, mas não estão cultuando. Estão ali presentes, o corpo está ali, mas às vezes a mente está viajando pelo mundo, pelo universo. E às vezes sai do culto... Está nas Bahamas. Está nas Bahamas. E sai do culto e diz, não, mas eu quero uma maturidade espiritual. Eu quero ser maduro espiritualmente. Mas tem que ter aí o desenvolvimento do hábito. Aqueles detalhes pequenos, né, que a gente foi ensinado desde criança. Chegou na igreja, dobre os joelhos. Na hora de cantar, cante. Na hora de orar, ore. Na hora da ministração da palavra, preste atenção, abra a sua Bíblia, vá anotando, vá marcando. Tudo isso são hábitos que vai fazendo a gente crescer espiritualmente, se aproximar cada vez mais de Deus. Mas se não houver essa disciplina, se não houver esse hábito, como vamos alcançar a maturidade espiritual, né? Quando fala, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para esse conheçamos e o prossigamos, a gente entende que precisa ser desenvolvido um hábito de continuar buscando, de continuar conhecendo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também. É bem verdade, pastor, que a gente precisa diferenciar
a seguinte situação: a maturidade da velhice. Há pessoas que acham, importante. por exemplo, que só os velhos, Muito só os importante. idosos são os mais maduros. Quisera que sempre fosse assim. Há pessoas que alcançam a idade mais avançada, mas não alcançam a maturidade. Então a gente precisa entender que é possível a gente encontrar, como a gente encontra, se o senhor me permite, ler um texto bíblico, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo falando, e diz a Timóteo o seguinte, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele está falando isso para um jovem que tinha que ser exemplo para pessoas idosas naquela comunidade cristã. Então é possível que a gente tenha jovens, e nós temos, graças a Deus, que alcançam um nível de maturidade até superior à sua própria idade cronológica. E uma coisa, infelizmente, que provoca muita maturidade é o sofrimento. Quisera eu que as pessoas alcançassem mais maturidade sem o componente do sofrimento. Por que eu digo isso? Porque o sofrimento, como diz um ditado, um adágio popular, né? A dor ensina a parir, a ter o menino, né? Porque realmente, a partir do sofrimento, a gente desenvolve comportamentos muito mais resilientes. Então, não estou dizendo com isso que a gente tem que sofrer sempre para aprender. É melhor aprender sem o sofrimento. Mas que o sofrimento produz esse comportamento mais resiliente e pode produzir um comportamento muito mais maduro, mesmo o jovem tendo 20 anos, 22 anos, isso sim pode ser produzido. E vemos, né, casos assim no nosso dia a dia, né? Na obra a gente vê isso. Isso. Acho que a gente está caminhando assim já para o final, né, do programa, e a gente já deu aqui, acho que uns spoilers da resposta dessa pergunta. Como é que a palavra de Deus, ela prepara o jovem para a vida adulta, né, e mostra que aquele é o melhor caminho? Se a gente entender a palavra de Deus revelada através da Bíblia e que os jovens hoje têm acesso através, inclusive, virtual, né? Hoje em dia é muito mais fácil os jovens de todo mundo entrar em contato com a palavra de Deus. E entrando em contato com a palavra de Deus, não há apenas uma apelação para o desenvolvimento intelectual. A gente sabe que a partir dos 12 anos de idade, como Piaget fala da construção do pensamento formal, do pensamento abstrato, a gente consegue, a partir desse movimento, começa a entender coisas mais complexas. Então, o jovem que se permite ler a palavra de Deus, ele vai ter uma bússola para o resto da sua vida. Então, ele vai ser... Meus pés é a tua isso, palavra. Justamente. Então, ele não vai se desviar, sobretudo quando não fica só no intelecto, quando, metaforicamente, a Bíblia diz que desce ao coração. O coração como sendo a mente, aquilo que está enraizado na alma do jovem. Né? Então, é possível... ler a palavra de Deus e desenvolver hábitos saudáveis, sobretudo quando serve a Deus, quando pratica aquilo que lê, porque tem muita gente que lê, mas não pratica, então não está fazendo muita coisa, né, pastor? E é verdade, e ainda aí seguindo, né, esse pensamento, as escolhas precipitadas também podem ferir e afetar a vida dos jovens a longo prazo. Como compreender que aquele é o melhor caminho para seguir adiante? Eu acho que a resposta anterior, né, já mostrou que nós temos a Bíblia como aí uma bússola iluminando o nosso caminho, iluminando os nossos passos. Mas às vezes acontece de escolhas precipitadas fazerem parte, principalmente na vida de quem é jovem, é adolescente, ainda não tem aquela experiência. E, às vezes, por não ter aquela experiência e por não ouvir quem tem mais experiência, né? Hoje estamos vivendo uma época que, principalmente nas redes sociais, se fala muito para a juventude de ser independente. Você é dono da sua vida, faça do seu jeito, você pode sozinho, vá sozinho que vai dar certo. E a gente percebe muitos jovens tomando decisões precipitadas, entrando por caminhos complicados, por não, às vezes, parar, ter a humildade de ouvir pessoas que têm mais experiência, têm mais maturidade, né?
Nesse caso, qual seria o alerta para essa mocidade, né? A mocidade dos nossos dias? Primeiro, pastor, a gente tem que entender que nossas escolhas, elas não são totalmente conscientes. Há um componente inconsciente nas nossas escolhas. Esse componente inconsciente, às vezes, é fator determinante. Por exemplo, eu não sou psicólogo, eu não escolhi ser psicólogo totalmente consciente. Essa escolha não foi totalmente consciente. Ele não escolheu ser advogado totalmente consciente. Algo o direcionou para esse movimento. E por que isso acontece? Porque nós, desde a nossa tenra infância, a gente vai sedimentando no nosso psiquismo uma série de fatores psicológicos que estão alicerçados na interação com os nossos familiares, na interação com os nossos amigos, com o mundo. Então é importante entender que as escolhas precipitadas, elas acontecem à luz das nossas neuroses, à luz das nossas ilusões. Então eu vejo muito, por exemplo, na escolha profissional. Tem gente que não escolhe determinada profissão, vai fazer uma graduação, antes de terminar já descobre que não era aquilo, porque fez a escolha baseada apenas no entendimento superficial que tinha daquela profissão, então muda, e com isso vai se desestimulando. Então tem que se ter muito cuidado, por isso que, se puder, né, faça um processo psicoterapêutico para que essas escolhas sejam cada vez mais conscientes, para que se tenha muito mais clareza na hora de se escolher. Né, para que não seja refém apenas de um condicionamento social ou de um autocondicionamento, porque há pensamentos distorcidos que terminam entrando nesse jogo e eu começo a achar que aquilo é o melhor para a minha vida quando não é. E quando eu não me permito ouvir a voz dos mais experientes, eu estou fadado mais ainda a fracassar. Então é importante a gente ter clareza de que eu preciso da ajuda de um terceiro ou de um profissional que me ajude a escolher e escolher de forma muito menos precipitada. Ainda assim, poderá ter um certo componente aí de precipitação. Mas se a gente puder fazer esse trabalho preventivo, é bem melhor. Deus nos chama à maturidade e a abandonar o conformismo com as coisas do mundo, para que possamos desfrutar de sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nas páginas das Escrituras, nós somos chamados a crescer em santificação e no fruto do Espírito. Ficar parado e deixar de remar é nunca sair do meio do mar em direção ao propósito de Deus em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Da mesma forma, devemos aprender a seguir nossas vidas com responsabilidade, sem fugir dos compromissos e dando cada passo com firmeza e prudência. O alvo do cristão, seja na adolescência, na juventude ou na melhor idade, né, como a gente estava falando aqui, é continuar crescendo em Cristo, é entender cada etapa de sua vida e buscar a vontade de Deus em tudo. Por isso, devemos entregar nosso presente e nosso futuro a Deus, seja na faculdade ou no trabalho, seja solteiro ou casado, onde quer que estejamos. E assim chegaremos à estatura da plenitude de Cristo, transformados de glória em glória até os últimos dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Professor, doutor, nós queremos nesse momento agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de ter o Senhor aqui conosco, agradecer ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a mocidade da igreja, em ter disponibilizado esse momento, essa conversa que tenho certeza que foi de edificação para todos nós que aqui estamos e também para os que estão em casa. E vamos orar, né, para ter outra oportunidade e outros temas aqui também para a nossa conversa no Espaço Jovem, mas fique também à vontade de estar deixando sua palavra. Eu agradeço imensamente ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pela oportunidade de estar aqui na Rede Brasil, no programa Espaço Jovem, né, pastor, com o senhor, com a irmã Zenate.
socializando conhecimentos para que os pais e as mães que nos assistem neste momento possam refletir acerca do seu comportamento e acerca do comportamento dos seus filhos. Espero que os conhecimentos técnicos, científicos que nós socializamos aqui hoje possa de fato contribuir para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento psicológico e social de todos aqueles que nos escutam, sobretudo os jovens que estão agora também nos acompanhando. Amém. Queremos agradecer também os jovens, né, que vieram lá de Camaragibe. Que o Senhor continue abençoando vocês. Deus abençoe o evangelista Elton Carlos, toda a coordenação lá da mocidade. Irmão Jorge, sempre a gente termina com oração, né? A gente começa com oração e termina com oração. Vamos pedir nesse momento para o Senhor estar orando pelos jovens que estão aqui, pelos jovens que estão participando, estão precisando, que através dessa conversa perceberam que é importante amadurecer saudavelmente e precisam da ajuda, né, também do Espírito Santo aí para levar a maturidade espiritual. Que o Senhor possa estar orando por cada um de nós. Amém, pastor. Pai bendito, Deus de misericórdia, neste momento nós intercedemos por cada moço, por cada moça que está acompanhando o Senhor Jesus através deste programa, as discussões, os debates e, sobretudo, aquilo que a palavra de Deus tem os ensinado. Senhor Jesus, que cada pai e cada mãe também seja tocado, seja, Senhor Jesus, neste momento estabelecido sobre eles uma interação familiar que verdadeiramente promova a edificação espiritual, a edificação intelectual e que o lar dessas pessoas possam verdadeiramente contribuir para que eles tenham uma vida de sucesso, mas uma vida de sucesso na presença do Senhor Jesus, que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria aproveitar nesse finalzinho de programa para mandar nossa saudação para o irmão Eduardo e a irmã Diná, lá de Cavaleiro, para a irmã Lucinha e Nalvinha, também de Cavaleiro, e para a irmã Luzinete. Deus abençoe todos os irmãos aí, né, de Cavaleiro. E nós agradecemos a você que ficou com a gente até o finalzinho do Espaço Jovem e nós oramos para que você possa estar conosco no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente termina cantando aqui com os jovens lá de Camaragibe.